queridos amigos que estão conectados conosco, assistindo esse programa através do YouTube, da televisão, o programa Seiichi no Ie na TV. Sejam muito bem-vindos. A Seiichi no Ie se sente muito feliz em tê-lo conosco, fazendo parte da família, né? É uma alegria mesmo. O ensinamento da Seiichi no Ie, que nasce lá no Japão e chega aqui no Brasil com o propósito de iluminar a humanidade, conta com você também como parte agora desse nosso grupo de pessoas. Se você está nos acessando pela primeira vez e quiser conhecer um pouco mais a respeito do que vem a ser o ensinamento da Seiichi no Ie, fique à vontade, acesse o nosso site www.sni.org.br. Lá há um universo de informações, de conteúdos preparados para que você possa conhecer um pouquinho mais a respeito da Seiichi no Ie. Nesse momento de conversa, nós vamos usar um livro da literatura da Seiichi no Ie como referência. É um livro de autoria do professor Seiichi Taniguchi para realizar o amor e a oração. Esse livro também está disponível na nossa livraria virtual ou pelo telefone 0 prestadora 11 5074 4180. O tema da nossa conversa hoje é um tema muito profundo. Reconciliar-se é a chave para abrir a porta do céu. E aí eu fico pensando, chave, alguém já perdeu chave? Perder chave é uma questão bem complicada na nossa vida, né? Porque a gente quer ter acesso a algum lugar, a um veículo, mas a gente não consegue porque a gente está sem a chave. E, de verdade, se a gente quer abrir a porta do céu, entendendo o céu como o paraíso, a bênção, ou seja, aquele que deseja na sua vida ser abençoado por todos os atributos de Deus, pela sabedoria de Deus, pelo amor de Deus, pela vida de Deus, pela harmonia de Deus, pela provisão e pela alegria de Deus, precisa saber que chave mestra é essa que abre a porta do céu. E justamente nesse livro, o professor Seiichi Taniguchi conta uma história e nós vamos começar a conversar sobre essa questão. A partir dessa história, eu vou tomar a liberdade de vez em quando ler aqui para que a gente não perca nenhum detalhe, porque é uma história muito rica. E ele disse que outro dia ele foi para uma academia da Seiichi no Ie lá no Japão. No Brasil nós também temos academias. Você pode acessar e descobrir onde estão essas academias lá no site sni.org.br. E ele disse que, indo para a academia, ouviu a experiência de uma senhora. Essa senhora odiava profundamente o pai. Esse pai bebia, esse pai era muito agressivo, chegava a quebrar tigelas, batia nas coisas com martelo, pegava as louças da casa e quebrava uma a uma. Pegava lá. Imagina a situação, você viver numa casa em que o conflito impera dia após dia, né? E a mãe dela preparava as refeições para muitas pessoas. E o pai agressivamente chegava a jogar tudo no chão. Fico eu imaginando que talvez alguns dos senhores, alguns de vocês que estejam conectados conosco, nunca tenham passado por uma situação dessas. Que bênção! Mas talvez você tenha passado por essa situação, tenha vivido uma situação de conflito e tenha presenciado desde a infância e talvez até agora viva essa situação. E talvez tenha chegado ao ponto que essa pessoa chegou, né? Morria de pena da mãe, chegou até a falar para sua irmã gêmea, vamos matar o papai. Quando um filho chega ao ponto de falar, vamos matar o papai, a gente que está lendo a história, vocês que estão me escutando, podem entender que dor vivia essa família, né? Mas graças a Deus, nesse caso, eles puseram a mão na consciência, entendendo que ao matar o pai,
eles levariam mais drama, mais dor à família. E decidiram, então, internar esse pai num hospital psiquiátrico, porque era só assim que eles iam conseguir viver, né? E ela foi até o hospital e, enfim, muita coisa era feita. Olha que interessante. Ela acompanhou ao hospital, mas como ele era uma pessoa muito calma, quando ele estava sóbrio e não estava embriagado, não estava alterado, logo ele recebeu alta desse hospital psiquiátrico, né? E em casa ele voltou a beber de novo e voltou a ficar violento novamente. E para impedir a fuga da esposa, ele utilizava ele pegava os calçados dela, pegava as roupas dela, rasgava, destruía, e ela ficava só com as coisas do corpo e ela não podia nem sair de casa. E era assim que essa família vivia, totalmente desestabilizada. Que situação! E aí a gente se pergunta, o que diz o ensinamento da Seichonoye para fazer? O melhor seria abandonar o lar. Mas vejam, se nós estamos vivendo uma situação hoje, essa situação que nós vivemos hoje, ela é muito importante para o nosso aprendizado e para o crescimento espiritual de cada um de nós. Não existe outra razão para nós estarmos em alguma situação desafiadora como essa, senão o nosso crescimento espiritual. Nós não somos simples seres humanos, carne e osso. Se fosse isso, acabaria rapidamente. Nós somos seres espirituais, temos alojado em nós a grande vida de Deus e nós precisamos permitir que essa força divina guie a nossa vida, que essa força divina nos conduza à felicidade absoluta. Sabe, viver numa situação dessa traz muitas memórias emocionais destrutivas, e foi o que aconteceu justamente nessa família. Ela levava uma vida, né, a senhora levava uma vida triste, sofrida, e acabou contraindo tuberculose. E ao entrar em contato com pessoas que conheciam ensinamentos religiosos, inclusive que conheciam o ensinamento da Seichonoye, conversaram com ela e falaram, olha, essa doença que você tem, parece que ela é reflexo de muito ódio dentro do seu coração. E é verdade, amigos. Todos os sintomas que nós temos, físicos, eles refletem o nosso estado emocional, a nossa compreensão do mundo. Se eu acredito que eu nasci para sofrer, que assim seja. Se eu odeio, eu construo em mim um sentimento tão nocivo que as células do meu corpo respondem a esse sentimento nocivo em forma de patologia. E justamente ela, vivendo essa situação, ela lembrou, puxa, já quis até matar, já tive sentimentos de ódio muito profundos. E no ensinamento da Seichonoye, ouvindo as palavras da verdade, ela se deparou com a revelação divina da grande harmonia. A revelação divina da grande harmonia diz, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. É fácil? Para quem vive uma situação harmoniosa, tranquila, suave, pode ser que seja fácil se harmonizar com uma pequena discussão. Mas, para as pessoas que vivem uma situação mais desafiadora, é realmente trabalhoso, mas não é impossível. É preciso abrir o coração para lembrar que onde quer que nós estejamos, somos envolvidos por Deus. Deus nos ampara nos momentos mais difíceis de nossa vida. Nós nunca estamos sozinhos, porque como herdeiros de Deus, nosso Pai nos coloca no colo e nos conduz para a felicidade. E essa pessoa, tendo feito várias tentativas de se reconciliar com o pai, ela sofria com o dilema. O dilema era o seguinte, não conseguir mudar a mente dela que reconhecia um pai malvado, um pai abusivo, um pai agressivo,
e saber que ela era filha de Deus. Muitas vezes a gente vive situações de dor porque a gente não sabe que a gente é filho de Deus. Mas quando a gente descobre, precisa colocar isso em prática. Sabe, às vezes acontece uma situação que é cotidiana. Você está lá andando na rua ou no seu trabalho, põe a mão no bolso e percebe que ali no seu bolso tem uma nota, uma cédula de R$20, de R$10. Já aconteceu isso com você, certamente. E aí, naquela hora, você pensa, nossa, achei que eu não tinha nada, ainda bem, achei esses R$20, esses R$10. Acontece que se você não usar esses R$20 ou esses R$10, ele não tem o valor, ele é só uma cédula. Ele é uma cédula que não trouxe para você o que poderia trazer através desse exercício de comprar algo, entendem? Guardadas todas as proporções do exemplo, saber que você é filho de Deus, ter consciência que você e o outro são uma só vida, saber que seu pai também é filho de Deus. Imaginem essa senhora, saber que o pai dela era filho de Deus, herdeiro de Deus, mas não tratá-lo dessa forma, não vê-lo dessa maneira, era como não dar o devido valor a ele. Mas ela decidiu que ela deveria participar de um seminário numa academia de treinamento espiritual de forma integral, ficar ali durante um período. E foi isso que ela decidiu, então, fazer. Ficou na academia lá do Japão assistindo um seminário. Nós temos aqui no Brasil seminários de 2 dias, 3 dias, 5 dias, até um seminário de 10 dias, que são exercícios de fortalecimento espiritual. E ela fez isso. E pouco a pouco ela foi compreendendo que o homem é filho de Deus, ao ouvir as palavras, ao ler os livros, ela foi compreendendo que o pai dela estava agindo daquela forma e não importava por quê. O que importava é que ali, naquela figura, estava o melhor pai do mundo. E ele só podia ser o melhor pai do mundo porque ela era a melhor filha do mundo. E seu irmão era o melhor irmão do mundo e assim por diante, entendem? Nós precisamos ter essa clareza. E ela foi desenvolvendo e praticando a meditação Shinsokan, que é uma prática meditativa que nós realizamos na Seicho no Ie. Você pode também, se desejar entender melhor o que vem a ser a meditação Shinsokan, procurar uma associação local, um local que tenha reuniões perto da sua casa, para aprender a realizar essa prática. E então, ela efetuou a oração do perdão. Eu te perdoo e você me perdoa. Eu e você somos um só perante Deus. Eu te amo e você me ama. Eu e você somos um só perante Deus. Eu te agradeço e você me agradece. Obrigado, obrigado. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. E com o coração cheio de amor, um amor que ela nem sabia que tinha, que ela foi despertando e foi permitindo que se manifestasse através das palavras da oração, ela foi sentindo realmente amor pelo Pai. Ela sentia que ela e o Pai eram uma única vida, que todas as coisas que tinham acontecido até então estavam no passado e que daquele momento em diante ela estava pronta para uma nova vida. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa para uma dica da Seicho no Ie, do nosso programa Seicho no Ie na TV. Daqui a pouquinho a gente volta e conclui essa história e essa conversa. Seja você também um mantenedor do programa Seicho no Ie na TV. Acesse o site sni.org.br/snitv ou pelos telefones 0800 770 2600 ou pelo 0 operadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através da sua doação. Muito obrigado.
Olá, queridos amigos. Vamos então retomar a nossa conversa, seguindo a história. Dizer, perdoe-me, papai, papai me perdoa. Foram as palavras mais fortes que ela conseguiu dizer. E ela já não morando com a família, né? Morando de forma independente, noutra localidade, de repente ela foi surpreendida em sua casa com uma carta que foi escrita pelo pai. Olha que coisa interessante. Essa palavra era cheia de palavras super carinhosas para ela, palavras que ela nunca tinha recebido até então. E ela recebeu, além da carta, uma encomenda que tinha sido preparada, embrulhada, caprichada pelo próprio pai dela. E aí, se a gente parar para pensar no começo da história, que o professor Seiichi Taniguchi nos conta, o pai no começo pegava o martelo e quebrava as coisas. O pai queimava, jogava fora a roupa da mãe, entendem? E de repente esse pai escreve uma carta carinhosa e esse pai faz um pacote, uma encomenda, um presente e manda para ela. Pensa, quem mudou? O pai mudou? Ela mudou? O grande segredo da vida é esse. O universo me responde quando eu oro. E o mundo se move quando eu me movo. É preciso que nós nos movimentemos emocionalmente, que nós movimentemos o nosso sentimento, que nós mobilizemos a nossa vida no sentido de construir realmente um destino feliz. Se eu quero que a minha vida mude, eu quero que alguma coisa seja diferente, não dá para eu agir da mesma forma, fazendo as mesmas coisas, repetindo as mesmas ladainhas. É preciso que eu mobilize a minha vida para um viver cada vez melhor. Sabe? O modo de viver da Seiichi Onoye é muito simples. É viver naturalmente o que é natural. Olha que coisa simples, mas ao mesmo tempo que é simples, é bem exigente. Exigente porque isso parte do pressuposto que eu preciso reconhecer que eu sou o herdeiro de Deus, eu e o outro somos uma única vida. Não há neste mundo quem possa ferir ou quem possa me impedir de ser feliz. Nada pode me impedir de ser feliz, a não ser a minha própria forma de reconhecer. Então, viver naturalmente o que é natural é simplesmente agir como um filho de Deus. O filho de Deus sabe que como missão de vida ele deve amar. Ele ama, simplesmente ama. Ele não ama para receber nada em troca. Ele ama. Ele sorri porque ele sabe que ao sorrir ele está permitindo que o outro receba a sua alegria e essa alegria vem igual o bumerangue. Você joga o bumerangue, ele volta na sua mão, sabe? E ela recebeu essa encomenda do pai, recebeu a cartinha do pai, ficou super surpresa e entrou em contato com a família, né? E aí a família contava que o pai estava muito carinhoso com todos, não bebia mais nenhuma gota de bebida alcoólica, estava trabalhando na lavoura como se tivesse renascido. Olha que impressionante. Aí você pode falar, mas isso foi lá nessa história. Na minha vida, isso é impossível. E aí eu só tenho uma coisa para dizer. Seja-te feito conforme a tua fé. É a nossa fé que nos salva. Então, a partir desse momento, declare categoricamente: eu e o outro somos uma só vida. Eu te amo e você me ama. Eu te reverencio e você me reverencia. Não há nada nesse mundo que nos impeça de levar a humanidade à alegria de viver. E foi justamente nesse momento que aquele pai que tanto torturou, tanto deixou a família preocupada, tinha revolucionado a sua própria existência. Aquele pai que era uma pessoa intratável, que até precisara ser internado num hospital psiquiátrico, mudou, porque quando a filha decidiu
e a agir, revolucionar a sua própria vida. Passou a praticar a meditação Shinsokan, ler os livros no sentido de redescobrir a sua essência, redescobrir a sua natureza divina. Ela passou a manifestar um sentimento que é um sentimento profundo de reverência mútua, mútuo agradecer. Eu te agradeço, não porque eu quero que você me agradeça, mas eu te agradeço porque eu sei que aquilo que você fez, independente do que seja, me fortalece. E eu te amo, então eu desejo que você seja cada vez mais feliz. Foi isso que ela fez. E aí, nesse momento, tendo mudado a sua forma de ver, o pai abandonou a bebida por completo, se transformou numa pessoa carinhosa, não só com ela, consigo próprio e com toda a família. O professor Seiichi Taniguchi esclarece que a reconciliação não é ser tolerante, nem ser condescendente. E essa é uma grande dificuldade que as pessoas têm. Muitas vezes a gente acha que está tudo bem porque a gente deixa as coisas passarem e a gente é tolerante com elas. Mas lá no fundo do nosso coração, aquele sentimento de ódio, de rancor, aquele ressentimento pelo que nos foi dito, aquele ressentimento pelo que nos foi feito, ele ainda conduz a nossa vida. E nos faz chorar, nos faz ficar tristes. E ser tolerante ou ser condescendente não significa estar em harmonia do fundo do coração. Porque a reconciliação verdadeira não é obtida nem pela tolerância, nem pela condescendência. Na verdade, a reconciliação verdadeira será consolidada quando houver o recíproco agradecer, que foi o que aconteceu com a senhora desse nosso relato. Sabe? Não é esperar o outro, eu não tenho que esperar que o outro faça nada. Eu tenho que ser senhor da minha própria vida e decidir agir como um digno filho de Deus, herdeiro de Deus, amar, envolver o outro. É o amor que nos dá liberdade espiritual. Nós nos aprisionamos com pensamentos antigos, velhos conceitos, coisas que nos foram ditas, sabe? A gente se sente oprimido por situações que às vezes a gente falava, nossa, mas eu não mereço, eu sou uma pessoa tão boa. Ele não tinha nada que ter falado isso para mim, e aí você começa a nutrir por essa pessoa um sentimento de ódio profundo, sabe? Nós, se queremos realmente liberdade na nossa vida, e não é a liberdade de fazer só o que a gente quer fazer, mas é a autonomia espiritual. Se nós queremos na nossa vida essa autonomia espiritual, liberdade para fazer fluir na nossa vida as bênçãos de Deus, é preciso que nós ressuscitemos espiritualmente. Ressuscitar espiritualmente não significa ser fantasma. Eu morro e nasço, viro um fantasminha. Ressuscitei espiritualmente e apareço aí em vários lugares. Ressuscitar espiritualmente significa alcançar o grande despertar. Homem, filho de Deus. Não há infelicidade em quem possui a convicção de que o homem é filho de Deus. Porque no homem, filho de Deus, não há desgraça, nem doença, nem morte, nem pessoa que nos agrida, nem pessoa que nos queira fazer sofrer, nem nada que possa macular a nossa absoluta perfeição. Nós, como herdeiros de Deus, precisamos estar preparados para abrir o coração e realmente permitir que esse amor que se aloja em nós flua de forma verdadeira. Mentalmente, traga aquela pessoa com quem você teve um conflito aos seus pensamentos. E nos seus pensamentos silenciosos, ore pela felicidade dessa pessoa. Diga mentalmente, você é uma pessoa maravilhosa. Você é uma pessoa abençoada. Eu e você
somos um só. Agindo dessa forma, você estará usando a chave mestra que abre a porta do céu. Reflexiona e reconcilia-te. Esta é a chave mestra que abre a porta do céu. Se você deseja realmente viver abençoado por tudo o que Deus já nos deu, tudo o que Deus já nos ofereceu, abra o seu coração e use essa chave mestra. Ela te pertence e é a sua decisão que vai fazer da sua vida uma vida cada vez melhor. Nós, da família Seitinoye, estamos em oração pela sua felicidade e desejamos que você consiga alcançar todos os seus objetivos. Ame, perdoe, agradeça e saiba que você merece ser feliz, porque você é o próprio Deus. Muito obrigado, amigos, por estarem conosco neste programa Seitinoye na TV. Muito obrigado. Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Renasci agora, renasci em Deus. Deus é sabedoria infinita. E renascendo em Deus, recebo o fluir da sabedoria infinita. Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus, sou orientado por ela e sigo o caminho da segurança, da felicidade e da prosperidade. Por conseguinte, não invejo a felicidade e a prosperidade alheias. Tenho minha própria felicidade e meu próprio caminho da prosperidade. Renasci agora. Renasci em Deus. Deus é a fonte de todas as coisas. Portanto, todas as coisas provêm de Deus. Pode-se então dizer que Deus é infinitamente rico. Deus me criou como seu filho, seu sucessor, e me concedeu o direito de herdar tudo o que ele possui. Por isso, já sou rico. Muito obrigado.